Gênesis, capítulo número 32, versículo 24. Os irmãos acharam? Gênesis 32, 24. Diz assim a palavra de Deus: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa, quando lutava com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevalecesse. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Irmãos, hoje é um culto de amigos, né? Acredito que tem alguns amigos aqui. E normalmente eu gosto de ser fiel aos temas que eu coloco. Então normalmente eu pregaria sobre amigos. Mas acredito que na quinta ou na sexta-feira eu estava indo buscar a Tamires e o Senhor perguntou para mim. Enquanto eu estava dirigindo, o Senhor me fez uma pergunta: quem é você? Esse é um teste que coaches fazem. Não sei se você já... É uma das primeiras coisas que eles perguntam: quem é você? Aí você vai falar: o Rubens é esse. E quando eu fui fazer essa resposta, o Senhor falou: não estou perguntando quem é Rubens. Estou perguntando quem é você em Cristo. Ou quem é você dentro do propósito estabelecido que eu tenho. E aí eu fiquei bem pensaroso e falei: eu tenho alguns raciocínios de quem eu sou em Cristo, algumas luzes, podemos dizer assim, da palavra de Deus. E aí eu tinha montado toda uma outra ministração para falar sobre isso, de quem nós somos em Jesus. E aí eu cheguei aqui, a gente veio um pouquinho mais cedo, estava orando ao Senhor, a gente estava orando, e o Senhor falou: hoje é Peniel aqui, amém? Hoje é dia de mudança de nome. Eu falei: amém, Senhor. Então eu entendi. Aí corre mudar de novo a mensagem. Né? Por quê? Porque a gente não é pago, no bom sentido da palavra, para falar o que a gente quer. Mas a gente deve falar o que Jesus quer, amém? Então hoje eu quero pregar a palavra do Senhor com esse texto: quem é você? Se eu perguntar quem é você, você deveria saber, né? Quem é você? João, Pedro, Antônio. Mas quem é você em Cristo? Então nós vamos nos inspirar em Jacó, amém? Vamos hoje juntos? O Ney disse isso, muito bom. Quem nós somos? E esse texto que nós lemos, irmãos, ele culmina, né, na mudança do nome de Jacó e também na bênção que Jacó recebeu de Deus, de um anjo. Aqui tem muitas pessoas que interpretam como anjo, outros interpretam como o próprio Jesus em teofania, indiferente disso. A palavra que Jacó disse foi: eu vi o Senhor face a face. Mas você deve conhecer um pouco a história de Jacó. Jacó era um gêmeo, né? Ele tinha outro irmão, e dá a entender que eles eram gêmeos idênticos, né? A única diferença é que um deles era peludo, que o nome é Esaú, e uma dos significados é peludo. E o que acontece? Quando chegou o dia da bênção, só
trazendo aqui, irmãos, não quero falar sobre isso hoje, mas só para você lembrar. O dia de Isaac abençoar seus irmãos, a mãe gostava mais de Jacó e o pai gostava mais de Esaú. Então o que aconteceu? Ela armou toda uma sistematização lá para enganar o pai. E quem foi abençoado foi Jacó, com a bênção de primogênito. Porque Esaú trocou essa bênção por um prato de lentilhas. A bênção do primogênito é a bênção que o Senhor nos predestinou, amém? Você é predestinado com a bênção do primogênito. Qual é essa bênção? Reino, sacerdócio e dupla terra. E Esaú trocou isso por um prato de lentilhas, irmãos. Quem come lentilha? Uma vez eu estava preguei sobre isso, e a irmã disse, eu gosto de lentilhas. Eu falei, essa é a primeira no mundo. Tem mais alguma? 2, 3, 4. Nossa, tem bastante gente. Jesus. Nada contra as lentilhas, mas eu prefiro uma feijoada. É brincadeira. E ele trocou, irmãos, a bênção por um prato de lentilhas com extrato de tomate. É brincadeira, porque o texto diz vermelhas. E aí o que aconteceu? Depois de vender a sua bênção para Jacó, e depois desse episódio em que Isaac é enganado, a bênção vem sobre Jacó de uma forma não muito correta, através de um engano, e ele tem que fugir do seu irmão. Ele vai até as terras lá da sua família, e nas terras da sua família ele trabalha ali para Labão durante 14 anos. Tem gente que diz que ele foi enganado e se casou com Léia e trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel, mas a Bíblia não diz isso. Na Bíblia, lendo assim a grosso modo, dá a entender que depois que passou a semana, ele se casou com a sua esposa, né? E ele trabalhou mais 7 anos, mas não dá a entender que ele trabalhou 7 anos para depois se casar. Mas indiferente disso, irmãos, um dia ele resolve voltar para casa, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Nesse aspecto de quem é você. Ele resolveu voltar para casa. E nessa volta ele tinha que resolver a sua pendência que ficou para trás. Que pendência? Se acertar com seu irmão. Então, ele despede em 2 bandos a sua riqueza, a sua família, e ele desce até um val de um rio chamado Jaboque. E ali o anjo aparece para ele. Então, se nós observarmos, quando o anjo aparece para ele, o anjo pergunta para ele, Gênesis 32, versículo 27. Então lhe perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. E aí o anjo diz para ele, não chamarás mais Jacó, mas Israel. Irmãos, essa pergunta de um ser espiritual para nós, quem é o teu nome? Ela reflete muito mais do que a resposta que nós damos. Se é Deus ou um anjo, diferente de quem fosse, saberia de quem estava se tratando. Concorda ou não? Você acha que Deus não conhece a gente pelo nome? Muito menos os anjos. Né? Aqui no Brasil os anjos são muito zoados, vamos dizer essa palavra. Né? O ministério dos anjos aqui é bem zoado. Né? Eles colocam os anjos como se fossem escravos e tantas outras coisas, né? Arremetem eles aos caídos, aos demônios, mas os anjos são seres espirituais de alto poder, né? E com certeza eles devem estar na Assembleia hoje aqui, porque eles se manifestam na Assembleia. Mas o que acontece? Aquele anjo sabia sim, de fato, com quem ele estava falando, mas ele pergunta, por quê? Quem é você? Qual o seu nome? Porque Jacó até ali, irmãos, eles estavam com as bênçãos, ou com o nome, se assim podemos dizer, de Esaú. Até ali, ele estava com o propósito, se podemos dizer assim, de Esaú. A bênção que estava sobre ele foi colocada como se ele fosse Esaú. Então, até ali ele estava sendo abençoado, mas abençoado com que o nome de outro, ou não com suas bênçãos e seus propósitos próprios. Então o anjo pergunta para ele, qual é teu nome? Aí ele responde, meu nome é Jacó. E aí o anjo diz para ele, não chamarás mais Jacó, mas
Esaú? Não, Israel. Então, irmãos, às vezes na nossa vida, nós temos o que nós estamos vivendo, o que queríamos viver e o que Deus tem para nós vivermos. E nós precisamos, dentro disso, discernir o que nós precisamos viver. Ou seja, ele era Jacó, ele queria ser Esaú e foi abençoado com a bênção do primogênito de Esaú, mas Deus tinha algo maior para ele. O que era? Ser Israel. Então é assim também nas nossas vidas. Às vezes nós estamos querendo viver a bênção de outro, o propósito de outro, o chamado de outro. Mas Deus tem um propósito específico para cada um, amém? Deus tem um propósito para você. Tem um chamado para você, tem um nome espiritual para você. Você não gosta do seu nome? Tem 2 jeitos de mudar ele. O primeiro é ir no cartório. O segundo é ser um vencedor. Porque a Bíblia diz a uma das 7 igrejas, falando: ao que vencer, eu darei a ele outro nome. Como eu também venci e recebi outro nome do meu Pai. Jesus tem outro nome. Eu arrisco a dizer qual é, mas a Bíblia não diz. Mas ele tem outro nome. Ele herdou. Nunca ouviu isso? Ele é a Bíblia. Está lá em Apocalipse capítulo de número 2 e 3. Então, irmãos, se nós queremos ter outro nome, nós temos que seguir o propósito que Deus tem para nós. Então você tem o seu propósito. Às vezes você está vivendo outro propósito, mas Deus tem outro propósito também. Às vezes você tem os seus sonhos, ou está vivendo outros sonhos, mas Deus tem outros sonhos para você. Às vezes você está vivendo o sonho de outro, mas Deus tem um sonho dele para você. Então hoje é dia, irmãos, de nós alinharmos com os sonhos dos céus, amém? Hoje é dia de nós alinharmos com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então quando aquele anjo, ou aquele anjo em teofania, ou seja, o Senhor Jesus, pergunta para ele: qual o teu nome? O Senhor está dizendo: daqui para frente eu vou mudar o teu nome. Daqui para frente eu vou mudar o aspecto que você está vivendo. Daqui para frente eu vou mudar a sua história, amém? Por quê? Porque você está abençoado, mas está abençoado com a bênção do outro. Eu tenho bênçãos especiais para você. Hoje mesmo eu postei um negocinho no status da igreja, dizendo: toda vez que a gente sai da vontade de Deus, tem um peixe esperando. E o peixe não é para nos matar, irmãos, é para nos colocar na vontade de Deus novamente. Nós temos que entender que nós não somos de nós mesmos. Você precisa entender que você não é de você mesmo. Não é você que manda em você. Nunca mandou. Quem mandava antes era o pecado. Quem anda mandando agora, ou deveria mandar, é Jesus. Nunca fomos livres, irmãos. Ou éramos escravos do pecado, ou agora nós somos escravos de Cristo. Não sei se é verdade, mas está circulando aí em todas as mídias, hoje e ontem, que o homem mais rico do mundo quase morreu drogado esses dias atrás aí, o Elon Musk. Você está entendendo? Qual o problema que fez isso com ele? Não sei. Se dinheiro fosse o problema, ele tem dinheiro. Se ele gastar 1 milhão por dia, levaria pelo menos algumas centenas de anos para ele acabar com toda a fortuna dele. E ele estava quase morrendo esses dias drogado. Por quê? Porque o vazio que ele carrega dentro do coração é do tamanho de Jesus. E não há dinheiro no mundo que preencha esse vazio. Então, quando nós chegamos diante de Jesus, nós chegamos como, irmãos? Ou você chegou aqui como? Você chegou trazendo o teu nome ou trazendo o nome de alguém? Mas Jesus tem um novo nome para você, amém? Um novo tempo para você. Uma nova oportunidade. Então, quando ele Jacó encontrou-se com o anjo falou: qual o teu nome? Jacó. Não chamarás mais Jacó. Mas a partir de hoje, você vai chamar
Israel, porque lutou com príncipe, com homens e com Deus, e por isso teu nome será príncipe de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto, irmãos. O Senhor deseja mudar o nosso nome, mudar o rumo da nossa história. Se você está aqui com as bênçãos de Esaú, o que são as bênçãos de Esaú? São talvez as bênçãos que você conquistou sem Deus. Tem como ser abençoado sem Deus? Eu não estou falando de dinheiro, não é nada disso. Eu estou falando de bênçãos, de coisas na vida. Às vezes nós fomos lá e fizemos alguma coisa e isso nos trouxe resultado, mas são as bênçãos de Esaú, não são as bênçãos de Jacó ou as bênçãos de Israel. Construiu no terreno do outro, conquistou com o nome do outro. Eu estou falando no aspecto espiritual, amém? Mas hoje o Senhor quer colocar um fim nisso, e a partir de agora você começar a conquistar as bênçãos que Deus tem para você em Cristo Jesus. Amém? E aí o que acontece? Quando ele recebeu essa mudança de nome, irmãos, ele teve o nome mudado de Jacó para Israel, ele mudou o nome de onde ele estava. Quando Deus mudou o nome dele, ele mudou o nome de onde ele estava. Se você ler em Gênesis 32:30, diz assim: chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Se nós lermos a história antes disso, vai falar que ele desceu a um val, a uma, como posso dizer, tipo um vale. Nesse vale tinha um rio que corria ali chamado Jaboque. Mas depois que ele teve o nome mudado, ele mudou o nome de onde ele estava. E aquele nome daquele lugar foi Peniel. Vi face a face a Deus. Isso aconteceu com Abraão também, que era Abrão, pai de altura, de altivez, mas teve um nome mudado por Deus. E depois de ter o nome mudado por Deus, quando oferece Isaac em um monte chamado Monte Moriá, em uma das suas colinas, que nós entendemos que é onde está hoje o templo, né, ou ficou o templo de Israel, e hoje está ali a mesquita de Omar, lá em Israel. Quando você olha e vê aquela mesquita com aquela bobada dourada sobre ela, possivelmente foi bem naquele lugar que Abraão ofereceu Isaac. E aí o que acontece, irmãos? Quando ele chega ali, e no caminho, no percurso, Isaac faz uma pergunta para ele: eu estou vendo tudo aqui, pai, mas aonde está o cordeiro? E o Senhor responde: o Senhor proverá para si mesmo o cordeiro. E quando ele sobe e ele vai matar o filho, a voz clama e diz: não faça mal ao menino, porque o Senhor proveu para si o cordeiro. E ele foi e ofereceu o cordeiro. E o que acontece, irmãos? Ele mudou o nome daquele lugar, de Moriá para o Senhor prover, ou o Senhor proverá. Então, o Senhor proveu para si. Irmãos, o Senhor só provê se for para si. O Senhor não provê para você, o Senhor provê para Ele. Mas você usufrui da provisão que Ele provê, amém? O Senhor não provê para ninguém, o Senhor provém para si próprio. Pelo menos dentro desse texto, é o que o texto ensina. O Senhor proverá para Abraão, o Senhor proverá para Isaac. Não, o texto diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Então, Jacó, após ter o seu nome mudado para Israel, foi lá e mudou o nome do lugar que ele estava inserido. Abrão, melhor dizendo, depois de ter o seu nome mudado por Deus, foi lá e mudou o nome do lugar que eles estavam. Irmãos, para nós mudarmos o nome de onde nós estamos, isso fala de um evangelho mais amplo, isso fala de um evangelho mais complicado, no bom sentido da palavra. Não que o evangelho é complicado, mas isso já fala de reino, isso já fala de renúncia, isso já fala de dor,
Tanto Abraão como Jacó saíram desses encontros marcados. Imagine o desespero de Abraão, porque ele ouviu a voz falar com ele: eu quero teu filho. Imagine o desespero de Jacó, depois do encontro sair mancando das suas pernas. Às vezes, irmãos, nós queremos, eu também sou assim, viver essas plenitudes em Deus e com Deus, mas corremos às vezes das marcas, corremos às vezes da provação. Queremos a bênção, mas não queremos a aprovação que às vezes o Senhor nos pede. E quando eu falo no aspecto do reino, não estou falando de salvação. Para nós sermos salvos, o sacrifício de Cristo é perfeito e pleno, não precisa de mais nada. Agora, às vezes, para nós encontrarmos Deus, como diz Jacó nessa passagem que ele diz: Peniel, eu vi o Senhor face a face. Vai nos custar algumas coisas, irmãos. Vai nos custar algumas coisas. Então, o que Deus quer fazer conosco? Depois de mudar nosso nome, Ele quer nos usar para mudar o nome de onde estamos, para mudar o nome de uma família, de um lugar, de um estado, de uma geografia que você está inserido. Primeiro, Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha a partir de nós. Primeiro Deus nos muda, depois Deus nos usa para mudar as coisas, amém? Não tem como sermos, ou falarmos de um Deus que transforma, sem vivenciarmos esse Deus que transforma. É impossível nós falarmos que Deus muda, se nós não formos mudados. É impossível nós dizer que Deus transforma, se a nossa vida não sofreu transformação. Nós sempre vamos falar em um campo abstrato das coisas de Deus, irmãos. Enquanto nós não vivenciarmos na nossa vida isso, nós sempre vamos falar em um campo abstrato. Em alguma coisa, olha, eu ouvi falar disso. Olha, eu vi isso. Aconteceu isso em tal lugar. Olha, houve aquela cura em tal lugar. Nós só falamos de algo que nós já ouvimos falar. E aí nós ficamos meio assim, será que faz ou não? Agora, quando Deus nos marca, quando Deus faz em nós, quando Deus trabalha em nós, aí nós falamos diferentes. Aí nós falamos como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te viram. Ou seja, eu vi o Senhor obrar na minha vida, eu vi o Senhor trabalhar na minha vida. Então, primeiro, Deus trabalha mudando o homem, e depois usa o homem para mudar aonde ele está. Agora, onde nós estamos, irmãos, nesse processo? Ou seja, Deus está mudando o teu nome ou já está te usando para mudar o lugar de onde você está? Talvez você chegou aqui carregando os méritos de Esaú hoje, mas eu tenho certeza, irmãos, que pelo menos um vai ter o nome mudado hoje. Pelo menos um, tomara que seja eu. Vai ter o nome mudado hoje. Por quê? Porque a palavra do Senhor não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito. E depois disso, irmãos, para onde nós vamos? Vamos mudar a geografia de onde nós estamos. Vamos mudar o nome da nossa família. Vamos mudar o nome do nosso bairro. Vamos mudar o nome da nossa cidade. Nesse tempo escatológico, há alguns que já não querem mais, parece, trabalhar para Deus e em Deus. O Senhor já está às portas. Quem disse? Quem disse que o Senhor está às portas? Os tessalonicenses acreditavam que Ele ia voltar nos dias deles. Faz 2000 anos, irmãos. Mas os sinais estão se cumprindo. Já houve sinais muito maiores dos que estão atual.
É só vocês pesquisar, por exemplo, a vida de Antíoco Epifânio, que o próprio nome dele declara ser um Deus, Epifânio. Então nós não sabemos, caminhamos, olhamos para a Bíblia, e parece sim que as coisas estão culminando para o fim, mas nós vamos ficar o quê? Parados, frustrados, desanimados, buscando só essa terra, ou só as coisas dessa terra, irmãos? Não, vamos viver como se o Senhor está às portas, mas vamos viver como se Ele não estivesse. Ou seja, quando Paulo percebe que os seus dias estão findados e não tem mais o que ele fazer, ele diz: cerrei a carreira e eu guardei a fé. Mas ali, de fato, a sua cabeça estava há dias para ser rolada. Ou seja, ele sabia que ele ia morrer. Agora nós precisamos, irmãos, levantarmos com a força dos céus para nós anunciarmos esse Cristo. Que se não mudou, deve estar mudando a tua vida. E se não mudou, não é por culpa dele, amém? Mas é por culpa nossa. As áreas da nossa vida que Jesus ainda não transformou, não é culpa dele, é nossa. Porque nós, de alguma forma, barramos, estamos segurando, estamos atrapalhando o Senhor de mudar nosso nome. Agora, quando nós liberamos e falamos: Senhor, eu estou aqui disponível, a finalidade é para o nome dele ser glorificado. Porque tanto Jacó, que agora é Israel, e Abrão, que agora é Abraão, após terem seu nome mudado, eles mudam o nome do lugar que estão e não dão glória a si próprio. E não elevam o seu nome próprio, mas dizem: Peniel, vi Deus face a face. Jeová Jireh, o Senhor proverá para si. Então essa é a finalidade nossa, irmãos. É a sua finalidade e a minha. Depois de termos o nome mudado, e mudarmos o nome, ou estarmos mudando o nome de onde estamos, é para que o Senhor seja glorificado nessas mudanças, amém? Deus quer que nós trabalhemos e demos a Ele a devida glória. Então hoje é o dia do Senhor ou mudar teu nome, ou te mostrar algum lugar para você mudar o nome, amém? Vou mudar o nome da minha família. Era desordem, vai ser ordem. Era problema, vai ser uma família abençoada em nome de Jesus. Tem que partir de nós, irmãos. A mudança que nós queremos tem que partir de nós. O nosso problema é que nós oramos muitas das vezes para Deus fazer o que é para nós fazermos. Ou às vezes nós oramos para Deus fazer algo que Ele já fez. A maioria das nossas orações se resumem nisso. Ou nós estamos orando para Deus fazer algo que é para nós fazermos, ou nós estamos orando para Deus fazer algo que Ele já fez. Ô Senhor, visite agora os hospitais. Não, quem que tem que ir lá visitar os hospitais, irmãos? Não somos nós? Somos nós. Então nós não visitamos os hospitais, estamos em débito com Deus. Ô Senhor, visita os orfanatos. Quem que tem que visitar? Manda um anjo lá, Senhor. Nós estamos tão ocupados com a nossa vida, com a nossa correria diária, que nós não temos tempo para visitar os orfanatos. Mas o Senhor tem, porque o Senhor não tem muito serviço, e nem os anjos. Então vai lá, Senhor, envia uma dúzia de anjos lá visitar os orfanatos. Por que nós oramos assim, irmãos? Nós oramos e colocamos, como eu posso dizer, o encargo que era nosso em Deus. Porque o Senhor disse que é para nós irmos, não é assim? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E Ele não disse ide pastor, Ele não disse ide obreiro, Ele não disse ide líder de célula, Ele não disse ide você ou João ou Pedro ou que tem óleo na cabeça, ou quem sabe falar, não, Ele disse ide todos vocês. Não há como, irmãos, quando nós somos chamados, nós já somos enviados. É uma linha de produção. Quem creu foi enviado. Estes sinais seguirão os que crerem. Se eu creio, eu sou enviado. Se eu creio, eu sou enviado. O Senhor não enviou só a mim, o Senhor não enviou só o outro, o Senhor enviou a todos, os que creram. A terceira grande comissão é para os que creem.
A primeira comissão, o Senhor enviou os 12, a segunda os 72, a terceira, todos os que creem. As mesmas coisas que aconteceram na primeira comissão dos 12, aconteceu na segunda comissão dos 72, e vai acontecer na terceira comissão dos que creem, irmãos. Porque nós fomos enviados. Agora nós estamos seduzidos, irmãos. Muitas das vezes, seduzidos com a correria da vida. Seduzidos com as coisas dessa vida. E o Senhor espera de nós, de mim e de você, que hoje seja um dia de nós levantarmos e falarmos: Senhor, eu quero mudar o nome daquele lugar. Senhor, eu quero mudar o nome da minha família. Senhor, eu quero mudar o nome da minha cidade, desse bairro, de alguma coisa. Eu quero fazer algo para o Senhor. Fazemos pouco, irmãos. Precisamos fazer mais. Amém? Tem mais alguém que quer fazer mais para Jesus? Mas o que nós vamos esperar, irmãos? Eu quero esperar eu ser cheio de Deus. Você já foi no dia que creu. Ou nós temos que tirar a Bíblia e tirar os textos da Bíblia. Eu não sei falar, conte o seu testemunho. Conte o seu testemunho. Se nós pegássemos aqui alguns irmãos aqui e falassem: irmão, testemunho que Jesus fez para você. Essa é a pregação, não é do Cristo teórico, teológico, é a pregação do Cristo vivenciado em nós. Essa é a pregação que muda a vida do homem. Talvez o irmão não sabe que Jesus se chama Yeshua em hebraico, mas ele sabe que Jesus, ou Jesus, mudou a vida dele e o transformou. Que ele era um bêbado e hoje não bebe mais. Que ele era um drogado e hoje não é mais. Que a família dele era destruída e hoje não é mais, irmãos. Porque esse Jesus que nós pregamos transformou a vida dele. Amém? Então, nós precisamos levantar em nome do Senhor e falar: Senhor, nós vamos mudar o lugar que o Senhor nos plantou. Nós vamos mudar esse lugar de trevas, de destruição, em um lugar de bênção, de graça e de favor dos céus. Amém? Agora, irmãos, nós ficamos seduzidos, muitas das vezes, com os problemas da vida. Nossa, amanhã, segunda-feira, eu tenho alguns problemas para resolver. E aí, o diabo vem e suga a nossa força. Olha, eu estou frustrado porque aconteceu isso de errado na minha vida. E o diabo vem e suga as nossas forças. E aí nós andamos peregrinando no deserto em curvas. E os anos vão passando. E os dias vão passando. E nós levantamos a nossa tenda e armamos ali do lado. E ficamos comendo maná apenas. E os anos vão passando, e nós não fazemos o encargo. E nós não entramos em Canaã. E nós não cumprimos o chamado. Porque a maioria dos problemas foram nós mesmos que arrumamos. A maioria das dificuldades foi nós mesmos que plantamos, irmãos. Mas hoje não é dia para louvar as dificuldades. Hoje é dia para nós pedirmos misericórdia para Deus, para que Ele entre na nossa causa e nos tire desse deserto e nos coloque dentro de Canaã, que é a bênção que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Qual é o nome de Israel, de Jacó, melhor dizendo? Israel. Príncipe com Deus. Príncipe com Deus. Esse é o chamamento de cada irmão. Ser rei, ser sacerdote. O Evangelho, irmãos, o Evangelho não é algo para resolver as nossas pendências aqui nessa terra apenas. Se nós, por exemplo, fizéssemos um culto do amigo e falássemos: irmãos, e anunciarmos aqui em toda a Limeira: venha que a sua vida vai ser mudada. Se você é enfermo, você vai ser curado. Se você está com problema na justiça, vai resolver. Com certeza não teria lugares aqui. Mas está dizendo que Jesus não faz isso? Faz, irmãos. Mas Jesus não foca só nisso. Jesus está criando uma raça eleita. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para fazer uma nova raça. Por isso que o texto diz que nós somos nova criatura.
E o que é uma nova criatura? Nova criatura. É um novo ser, irmãos. Agora Satanás, isso acontece comigo, eu não estou aqui como juiz, colocando o dedo no rosto de ninguém. Eu estou dizendo que acontece comigo também. Satanás, ele faz nós andarmos nas curvas das menores coisas da vida. E ficarmos andando em círculos, para que a gente não entenda de fato quem nós somos, irmãos. E porque quando nós lemos aquele texto, que é um clássico, e eu gosto muito dele, lá de Apocalipse 5, dando a dignidade ao Cordeiro de Deus que venceu, dizendo: digno és, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas e nações, e os constituíste reino e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra por 1000 anos. Esse é o nosso encargo. Esse é o nosso chamado. É aí que culmina, ou que inicia, irmãos, o porvir. Se nós vivermos pensando só nessa terra, a Bíblia diz que nós somos miseráveis. Agora, o que Satanás faz? Ele solta o cavalo, é igual aquela brincadeira que tem no Facebook. Ele vai lá e arruma alguma coisa para prender nosso tempo, para rifar nossa alma, para nós não termos tempo para nada, vivermos trabalhando e igreja de domingo, só trabalho, arrumando problemas e igreja. E nós vimos aqui, e já é quase 7:55, e aí a gente já está pensando na semana. Daqui a pouco vai dar 9 horas, tem que dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Não estou dizendo que é errado trabalhar, tá, irmãos? Por favor. Eu estou dizendo que essas coisas vão nos seduzindo ao ponto que chega uma hora que nós vivemos só para isso. Eu já paguei o meu credo semanal. Fui na igreja domingo. Mas nós somos reis, irmãos. Mas nós somos sacerdotes. Nós temos dupla unção. Eu não estou falando disso para você reivindicar as coisas. Eu não prego esse evangelho no sentido: eu sou rei, vou comprar essa empresa para mim. Glória a Deus se você comprar, mas não é nisso que eu estou dizendo. Não é nesse aspecto que eu estou pregando. Eu estou tentando trazer a luz sobre a tua cabeça para você entender quem de fato você é. Quando o nome é mudado de Jacó para Israel, Deus está dizendo: é um príncipe com Deus. E quando nós cremos e nos tornamos essa nova raça, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós, e a Bíblia diz que Ele rompeu a separação que existia, e de 2 homens criou um novo ser, que é a igreja gloriosa. Nós somos esses sacerdotes, nós somos esses reis, irmãos. Quando os anciões lá de Apocalipse, eles tiram a coroa e depositam aos pés daquele homem que está glorificado, assentado ali, eles estão dizendo: a raça eleita vai assumir o governo. Um dia, esse irmão que está aí do teu lado, que às vezes está com a cabeça meio baixa hoje, está meio tristonho, a semana não foi muito boa para ele, se ele for fiel ao Senhor, se ele cumprir o encargo dele, ele será um sacerdote, um rei sobre essa terra. Mas Satanás fica querendo que a gente só queira as coisas desse presente século. Hoje eu estou triste porque aconteceu isso. Amanhã eu tenho que resolver essa questão. Eu estou tendo aquele outro problema. E aí nós falamos: que vida horrível, que evangelho ruim, que dificuldade que eu estou vivendo. Nem parece que eu sou filho de Deus. E aí começamos a murmurar, e começamos a andar em círculos, e começamos a comer só maná, e pode acontecer que nós morramos no deserto. Mas esse homem, Israel, ele teve a sua vida mudada. Primeiro o Senhor mudou o seu nome, depois o Senhor usou para mudar o nome de onde ele está inserido. E por fim, quando nós lemos esse texto, irmãos,
E essa parte 3 aqui que eu coloquei para os irmãos. Príncipe de Deus, essa é a nossa condição. É isso que eu quero que você se alimente. No mundo nós podemos ter frustrações, decepções, dificuldades, mas nós somos príncipes, irmãos. Nós somos reis. Nós somos sacerdotes. Você não está aqui por acaso. Parece meio plástico falar isso. Parece que a gente sempre fala isso para deixar os irmãos felizes. Não, você não está aqui por acaso. Você não creu por acaso. Você é um predestinado. O Senhor já te viu antes mesmo de tudo isso daqui existir. O Senhor te viu antes de tudo isso existir. Talvez você nem entende muito das coisas espirituais ainda, mas o Senhor tem um plano poderoso para a sua vida. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja de Deus. Você faz parte da raça eleita que o Senhor dará ao governo dos céus e da terra. Um dia o Senhor tirará todos os anjos que estão aí acima e dará à igreja, irmãos. Então seria muito medíocre da minha parte ficar pensando só na minha segunda-feira. Seria muito pequeno da minha mente, porque eu vi, eu olhei, eu li, eu provei as coisas do mundo vindouro. Seria muito pequenez da minha parte ficar achando que só porque essa semana ou esse mês não vai ser tão bom, Deus não é bom. Jesus não é maravilhoso. Que esses enganos da serpente não nos consumam, irmãos. Que esses enroscos que Satanás coloca no nosso caminho, essas pedras, não nos tire do propósito eterno, amém? Você é um príncipe de Deus. Você é um príncipe de Deus. E às vezes nós estamos como Gideão, quando o anjo diz, Senhor é contigo, ele fala, se ele fosse, não estava isso daqui. Mas indiferente disso, essa é a verdade sobre nós. Indiferente do que nós estamos passando hoje, irmãos, a verdade sobre nós prevalece. Nós somos príncipes de Deus. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós fomos comprados por preço de sangue. O Senhor tem algo especial a nosso respeito. As leves e momentâneas tribulações que nós passamos não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Amém? Que essa palavra seja uma verdade para nós. Você chegou aqui nos méritos de Esaú, hoje é dia de você sair daqui como um Israel de Deus, amém? Se você já está como Israel de Deus, é dia de você começar a profetizar sobre a sua casa, a sua família, seu lar, seu emprego, o lugar que o Senhor te plantou. Mude o lugar, você não é um sacerdote, você não é um rei. Os reis trazem o decreto dos céus para a terra, os sacerdotes levam a fraqueza da terra para os céus. Nós podemos unir em oração e orar por você, mas você tem livre acesso a Deus. O véu se rasgou, o Senhor saiu de lá e nunca mais voltou. Está dentro de nós. Então você tem acesso direto a Deus. Aonde? Onde você estiver. Não precisamos ir em Jerusalém para acessar Deus. Não precisamos vir aqui nas quatro paredes para acessar Deus. É só fecharmos os nossos olhos e entramos direto no trono da graça, amém? Então amanhã é dia de mudança, irmãos. Eu digo amanhã porque é o Deus de segunda-feira. Hoje vai terminar aqui, a gente vai conversar um pouco, vai para casa, uns vão comer em algum lugar. É amanhã que o negócio estrala, não é verdade? Mas é amanhã que você tem que profetizar sobre esse problema, essa dificuldade que você está vivendo. Em nome de Jesus, problema cesse. Se não cessar, o que nós aprendemos? Jesus está querendo me ensinar alguma coisa.
Nós já sabemos, irmãos. Nós já sabemos como deveria ser as coisas. Mas nós não vivemos porque às vezes estamos seduzidos. O problema cessa em nome do Senhor. Se não cessa, às vezes Deus está permitindo Satanás. Às vezes Deus está querendo nos ensinar algo. Nós temos aprendido. Israel andou 40 anos no deserto porque não aprendeu. Às vezes andamos no deserto da vida porque não aprendemos. O Senhor está nos ensinando e nós não aprendemos. O Senhor vai lá e nos ensina e nós não aprendemos. E por fim, nós somos príncipes, sacerdotes, profetas do Deus Altíssimo. Sacerdotes do Deus Altíssimo. Somos um reino de sacerdotes. Eu queria ser como Moisés. Você é maior do que Moisés. Eu queria ser como Davi. Péssimo exemplo é Davi. Nós somos maiores do que Davi. Por quê? Porque eles só ouviram falar. Nós recebemos dentro, irmãos. Se você ler lá Hebreus 11, vai falar dos heróis da fé todos, mas diz eles não alcançaram a promessa. Agora o irmão mais simples, que se converteu semana passada, ele alcançou a promessa. E nós, com a cara descoberta, refletimos a imagem do Senhor. E somos transformados na sua imagem de glória e glória. O irmão mais simples, aquele que nem entende muito, mas se ele se uniu com o Senhor, ele já ficou maior do que o Primeiro Testamento inteiro. Mas aí o que acontece? Nós sempre arremetemos a querer ver. Porque temos que ver para crer. Ontem não deu para mim vir aqui na rede, mas acho que foi o contrário que foi pregado, não é? Primeiro nós cremos para ver, não é? Mas nós queremos ver para crer. A Bíblia diz que nós temos que crer primeiro para ver. Mas nós queremos ver para crer. E se você ler o texto lá de Coríntios, vai dizer o quê? Que eles, ou Moisés, ficou impregnado com a glória de Deus. E colocou um pano na cara e cobriu a cara. Para que quando o povo olhasse para ele, visse o pano na cara e falasse, ele está impregnado com a glória de Deus. Mas o que aconteceu era passageiro, irmãos. O brilho foi embora. Aí o autor Paulo diz, mas nós, quem é nós, irmãos? Nós, com a cara descoberta, refletimos a imagem do Senhor. Eu não ponho pano na minha cara. Eu reflito a imagem do Senhor. E sou transformado nessa imagem de glória em glória. Esse é o nosso chamado e o nosso encargo, amém? Eu quero ver o rosto brilhando para mim crer. Não, creia primeiro. Por quê? Porque mesmo que você não veja o rosto de nenhum irmão brilhando, ele está sendo transformado de glória em glória, amém? E você também. Então, quem é você? Essa foi a pergunta que o Senhor fez para mim. Quem é você? Ah, eu sou o Rubens. Não. Quem é você? No aspecto espiritual. Eu sou um rei, Senhor. Quem é você? Eu sou um sacerdote. Quem é você? Eu tenho dupla terra. Eu vou reinar sobre a terra e céus. Aí talvez você está aí, mas eu não tenho nem casa para morar. É porque você não entendeu o Evangelho. E talvez você termine os seus dias sem casa para morar. Porque Paulo, que foi Paulo, morou de aluguel. Preso. Não estou falando dessas coisas, dessa vida, irmãos. Eu estou falando do futuro. Eu estou falando do porvir. Quando nós entendermos de fato isso, nós vamos ficar muito felizes de ter as coisas dessa terra. Mas nós já somos felizes por completo. Porque nós temos as coisas do porvir. Então, quando alguém perguntar para você, quem é você? Nesses cursos, diga quem é Rubens, eu direi, eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou um rei.
Alguém pode rir de nós e falar: como pode ser alguma coisa? Não é nada nessa terra. Mas nós não estamos falando dessas coisas. Nós estamos falando do porvir. Amém? Talvez hoje você não tenha como nem o prefeito, o presidente ou alguma pessoa de eminência nem sabe que você existe. Mas um dia eles saberão quem nós somos. Amém? Eu não estou falando para subjugar, irmãos. Porque quando a gente fala assim, aí dá quase, se dá um som maior aqui, eu já mando um sabor de mel. E não é nesse aspecto, não. Só será rei quem aprendeu a ser servo. Só dominará quem aprendeu a fazer como Cristo. Se você está acompanhando lá a palavra da perseverança, eu estou mandando todo dia lá. Amanhã vai encerrar as 7 frases do Senhor na cruz. O Rei do Universo tem sede. O Deus que criou a água está com sede. Quando lhe pede para que a sua sede seja suprida, lhe dão vinagre. Mas hoje ele está onde? Onde o Senhor está, irmãos? Assentado no alto e sublime trono. O escritor de Filipenses, Paulo, diz que estejais em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se, esvaziou-se, tomou forma de servo, sendo servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o texto diz: pelo que Deus o exaltou de sobremaneira. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Para que estão na terra, nos céus, na terra e embaixo da terra, eles têm que dizer que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Debaixo da terra hoje tem pessoas dizendo: Jesus Cristo é Deus. Nós estamos dizendo: Jesus Cristo é Deus. Os anjos estão dizendo: glória ao Cordeiro que venceu. Mas porque trilhou o caminho de um cordeiro. Então quando alguém perguntar quem é você, ele não está perguntando quanto você tem na conta. Ele não está perguntando se as suas contas estão pagas. Ele não está perguntando se a sua família é a melhor do mundo. Ele não está perguntando se algo está resolvido no seu lar, na sua família, na escola, onde você está. Você diz: eu sou um sacerdote, eu sou um rei. Nós fomos predestinados a isso, irmãos. Agora, se nós pegarmos todo o Evangelho e padronizarmos ele só nas mãos do Senhor, nós vamos ficar a vida inteira andando em círculos. Porque as reclamações de Israel sempre são concernentes às mãos do Senhor no deserto. Estamos com fome, queremos comer carne. Por que nos tiraste de lá? O Egito era melhor. Não temos água potável. As reclamações de Israel são sempre concernentes às mãos do Senhor no Egito. E tombaram no Egito. Ou melhor dizendo, tombaram no deserto. Que o Senhor permita que nós não tombemos no deserto da vida, irmãos. E que nós possamos entrar em Canaã e produzir muito no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Hoje é dia do Senhor mudar nosso nome, amém? Se essa palavra falou em alguma parte com você, eu gostaria que você apresentasse ao Senhor a parte que falou. Talvez você está no primeiro aspecto ainda, que é: eu preciso de um nome. Eu preciso mudar meu nome. Talvez você está no segundo aspecto, que é: eu preciso mudar o nome de onde eu estou. E no terceiro aspecto, talvez você está: Senhor, eu ainda estou embaraçado com esse mundo aqui. Os meus sonhos são mais sonhos desse mundo. Se eu pegasse o microfone, irmãos, e saísse perguntando de um em um, nunca vou fazer isso, mas falar: qual é o seu sonho?
Liste 10 sonhos para mim. Por incrível que pareça, eu não posso dizer, afirmar com clareza aqui, mas vai ter irmãos que ele não vai colocar um sonho espiritual. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero trocar de carro, eu quero ir para Disney, eu quero comprar uma chácara. Os nossos sonhos, na maioria das vezes, são para algo que o Senhor já condenou para o fogo. Essa terra está condenada ao fogo. Não estou dizendo que é errado ter esses sonhos. Errado é só ter esses sonhos. É igual uma vez eu falei lá no top 5 do aplicativo de música lá, que eu nem lembro o verdinho, como que é o nome? Spotify. Aí tinha pastor que o top 5 do cara só tinha música do mundo. Pô, se o cara quer escutar lá um Almir Sater lá, tem aquela música lá, ando devagar porque já tive pressa, ela não fere o testemunho do Senhor em nada. Agora, um homem de Deus, o game dele só tem essas músicas. Só escuta isso. Não escuta uma música que adora o Senhor. É a mesma coisa, irmão. Perguntar um sonho para o irmão, 10 sonhos. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, quero formar meus filhos na faculdade, quero comprar uma chácara, quero comprar um cavalo, quero ter um barco para pescar. Só isso. Não tem nada aí de Jesus. Aí o que vai acontecer? Quando os 10 sonhos dele, e tomara a Deus que cumpra os 10, irmãos. Tomara que você tenha esses sonhos. Mas se a metade não cumprir, Jesus é ruim. O evangelho não presta. O ímpio só prospera e nós não. Mas não é para mais do que isso que Jesus nos resgatou, irmãos? Veja os apóstolos. A nossa geração pede a unção, o poder dos apóstolos, não é assim? Nós queremos um poder de Pedro. Veja a vida daqueles homens. Veja Paulo, dizendo, olha, fui surrado, espancaram, me arrastaram, tomei 4 vezes as chibatadas do Senhor. Eles são melhores ou piores do que nós? Então nós temos que ser híbridos. Sonhe com essa terra, mas sonhe com as coisas dos céus. Eu quero ter uma casa aqui, mas eu quero ter uma coroa nos céus. Quero ter um bom carro aqui, mas quero andar de carro de fogo nos céus. Ou não? Elias subiu como? Elias subiu como? A Bíblia diz que um redemoinho levou ele numa carruagem e ele deu linha. Talvez eu não ande de Ferrari aqui, mas eu vou andar de carro de fogo. Amém? Então, quais seus sonhos? Hoje é dia do Senhor mudar sonhos. E aqui essa parte pega porque quando o Senhor falou agora que é dia de mudar sonhos, aí é pelo Espírito da profecia. Aí eu sei que é o Senhor. Hoje é dia de mudar sonhos, irmãos, também. Qual o seu sonho? Eu quero isso, aquilo outro. E as coisas de Deus? Eu estou aqui pregando hoje porque desde criança esse é meu sonho. Sou pastor, que desde criança é meu encargo. Não sou realizado em tudo, mas meu sonho eu realizei. Amém? E como que eu sei que eu sou um pastor respaldado? Só olhar para o lado aí. Tem ovelhas. Não sou pastor de título. Agora, até nisso Satanás às vezes quer me enganar. Porque você já imaginou se amanhã todo mundo for embora daqui? Só fica eu e meu sonho. E Satanás às vezes fala assim, cuidado. Às vezes ele falou, você tem 36 anos, dá tempo de você ir para Portugal ainda. Estados Unidos, fazer a vida fora. Então, irmãos, as mesmas debilidades que os irmãos passam, eu passo. Não tem super-herói aqui. De chegar aqui hoje e falar, olha, estou num nível mais elevado que vocês. Não.
as mesmas dificuldades, os mesmos questionamentos. Nós somos humanos. Mas o que eu quero colocar aqui para os irmãos é que nós somos humanos, mas somos uma raça diferente. Uma raça eleita. Se você não entendeu ainda que você mudou, você precisa começar a entender o que de fato Jesus fez por você. Você não é igual o João lá que não crê em Jesus, mesmo que seja. Você não é o Elon Musk. Eu não sei se ele crê ou não, mas acho que não crê não. Eu sou maior do que ele. Todo o dinheiro dele não comprará o que eu tenho. Todo o dinheiro dele não comprará o que eu tenho, irmãos. O que você tem. Esses dias eu postei um vídeo de um senhor muito simples, com uma bota toda encardida, cantando uma música. Eu vou quando essa terra pegar fogo. Eu vou com Jesus morar. Os poderosos dessa terra estão construindo bunkers, criando um monte de coisas, querem atacar o Messias. Mas o senhorzinho lá, ó, que me parece ser um analfabeto, um semi-analfabeto, ele vai com Jesus morar, irmãos. Ele vai ser rei. Todo o dinheiro que esses homens poderosos têm, nada contra o dinheiro. Temos contra amar o dinheiro, mas nada contra o dinheiro. Todo o dinheiro desses homens não poderão comprar o que aquele senhorzinho tem. Ele já está no finzinho da sua vida, deve ter seus 70 para 80 anos ali. Ele canta fielmente: quando essa terra pegar fogo, eu vou com Jesus morar. Eu não tenho dúvidas que ele vai. Isso deve ser a nossa métrica. Amém? Quando essa terra pegar fogo, esses sonhos seus aí, qual deles vão ficar de pé? Nada contra a sua chácara, seu carro, sua canoa de pesca, sua casa. Quando pegar fogo aqui, o que você vai fazer com isso daí? O que você vai fazer? Vai ficar com o extintor lá apagando? A Bíblia diz que vai ser um estrondo. 2 Pedro diz que vai ser um estrondo e os céus e a terra se enrolarão. É só. Acabou. O que sobrou, irmãos? Falo aos irmãos, tem esses sonhos, não é errado tê-los, mas e os nossos sonhos que permanecerão para si? Amém? Então divide lá, risca 5, põe 5 espiritual. Quero ganhar almas para Jesus. Quero marcar minha geração com curas, sinais, prodígios e maravilhas. Quero ensinar outras pessoas o Evangelho. Quero orar para enfermos eles serem curados. Quero transformar a realidade da minha cidade através de Cristo. Amém? Tire 5, coloque 5 eterno. Amém? Agora, quando Cristo formar completamente, nós arrancamos os outros 5. Pode ter certeza disso. Quando Cristo se formar completamente em nós, vai ficar só os sonhos espirituais. Porque o próprio Cristo diz que nós buscamos tesouro nessa terra que a traça e a ferrugem consomem. Mas é para nós buscarmos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Amém? Que o Senhor seja a nossa luz para vivermos isso, no nome de Jesus.